Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todos. Na pessoa do Sr. Presidente da União de Freguesias, Souselas e Botão, cumprimento todos que estão presentes nesta sala, mas também aqueles que mais tarde poderão vir a assistir a esta sessão. E se me permitem, 2 ou 3 comentários iniciais relativamente a questões que aqui foram levantadas pelos colegas vereadores, particularmente ao Sr. Vereador José Dias, que aqui traz um conjunto de sugestões, são sempre muito bem-vindas, já me conhece e sabe que aceito mais do que isso, levo em consideração os comentários e as sugestões que eu considero sempre construtivas, mas também relembrar que a prática deste Executivo em nada tem a ver com o Executivo anterior, que nesta área fez muitíssimo pouco, a não ser algumas ciclovias, e isso eu sempre o admiti, muito na ótica do desporto e lazer. E é absolutamente essencial dar o salto para a transferência modal. E essa aqui é a grande dificuldade, porque normalmente entramos na via pública e é preciso saber em cada sítio definir o utilizador preferencial, isto é o mesmo que dizer que para metermos ciclovias ou para conseguirmos materializar ciclovias, normalmente é à custa do estacionamento, sempre situações extremamente controversas. Portanto, fizemos o primeiro passo, que foi planear. E, como sabe, é de conhecimento geral, foi aberta 2 vezes a discussão pública, a elaboração do plano de ciclovias com 209 km. E, de imediato, foram selecionadas 2 ciclovias como prioritárias, que entraram em fase de estudo detalhado. Refiro-me entre a Escola Eugênio de Castro e o Alto São João, um projeto, estudo prévio, mais concretamente, que abrimos por 2 vezes já a discussão pública e que também já veio a este Executivo para aprovar o respectivo estudo prévio e neste momento está em fase de elaboração do projeto de execução para submissão à candidatura. Portanto, não é novidade, já aqui veio a este Executivo, está em andamento. Por outro lado, também, e aliás esta é muito recente, é da última reunião de Câmara, veio também aqui para a aprovação o anteprojeto da ciclovia e não só, toda a requalificação dos passeios, desde a Casa do Sal até a Louro de Mão. Portanto, foram os 2 eixos considerados prioritários que procuram não só em espaço urbano, como é o caso da ciclovia até ao Alto São João, mas também de uma zona que é mais suburbana, o acesso a uma estação do futuro sistema de mobilidade de Mondego. Portanto, foram as 2 prioridades, não há tempo nem capacidade técnica, não há capacidade em termos de qualificação, não há capacidade em termos de número de técnicos dentro da Câmara Municipal para poder fazer tanto projeto e, portanto, é preciso saber definir prioridades em cada momento. Mas, ao mesmo tempo, gostaria de dizer que também dentro das operações urbanísticas, um cuidado que estamos a ter é exigir, pelo menos, a libertação de espaço canal para que, mais tarde, com base no plano, portanto, por isso é tão importante ter um plano aprovado, não é? Estamos a definir canais que ficam reservados para a futura construção de ciclovias. Portanto, estamos a começar a preparar a cidade nesse sentido. Tudo isto sempre muito aberto à discussão pública. Prática que, como sabe, não existia previamente. Gostava também de dizer que, no que respeita à segurança rodoviária, está a falar com a pessoa mais sensível nessa matéria. É exatamente a minha especialidade. Toda a gente diz que eu sou de transporte e urbanismo. Não, eu sou de segurança rodoviária. Portanto, tenho um carinho muito especial por essas matérias e, inclusive, sou colaboradora da Prevenção Rodoviária Portuguesa, a quem compete muitas destas ações de formação, nomeadamente nas escolas. Portanto, sempre colaborei durante décadas com a prevenção, com fórum auditores, com outras instituições, também com a própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e, portanto, sempre que me convidam, e por vezes aqui a minha colega Ana Cortês Vaz convida-me a colaborar em algumas dessas ações e eu vou com muito gosto, porque de facto é algo que me faz não só ressuscitar o tempo da academia, mas que me dá particular prazer. E, portanto, também gostava de lhe dizer que nós estamos a elaborar neste momento o Plano Municipal de Segurança Rodoviária, que mais uma vez também não foi feito no passado, mas que já havia instrumentos elaborados por parte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para que as câmaras tomassem rédeas nesta matéria. E no caso de Coimbra, já assinamos protocolo com a autoridade, já temos acesso a tudo quanto é sinistralidade, portanto, à estatística dos acidentes, que estamos a trabalhar, naturalmente, para que este plano possa sair, espero eu, a curto prazo. Mas não só, também temos o PMUS, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, também está em andamento. Portanto, muita coisa em andamento, muito essencialmente ao nível do plano, porque não podemos esquecer que, de facto, não há dinheiro para tudo e é preciso saber definir prioridades. E, portanto, a Câmara definiu as suas prioridades e o resto, o que interessa é deixar
caminho e, mais do que isso, planeamento para que qualquer um que venha a seguir possa continuar a trabalhar sem pôr em causa a estratégia global e a lógica de conjunto. Também o próprio PDM, que está atualmente a segunda revisão em curso, também é de conhecimento geral e publicado em Diário da República, vai ter pela primeira vez um plano ciclável e um plano pedonal. Portanto, como sabe, não sei se não sabe, eu informo que normalmente os PDMs têm apenas a estrutura hierárquica rodoviária. Portanto, muito na ótica do veículo automóvel. Mas neste caso, nós estamos também a trabalhar para que tenham um plano ciclável e um plano pedonal. Portanto, mais uma vez, um passo em frente no incentivo da mobilidade sustentável. Mas não posso deixar de referir aqui um aspecto que me parece importante. Aliás, e o Sr. Vereador Hernani Caniço vem perguntar pelas grandes obras. Passa uma vida a dizer que a cidade está um estaleiro, que não podemos fazer as obras todas ao mesmo tempo. E agora vem pedir mais obras. Isto é uma no cravo, outra na ferradura, Sr. Vereador. Decidam, só querem obras ou não querem. É que, de facto, nós nunca negamos que a cidade está um estaleiro. Está um estaleiro porque temos um sistema de mobilidade Mondego em andamento, em termos de obras. E, portanto, neste momento, o pior que podemos fazer é meter outras obras em cima. Várias vezes fomos acusados porque é que a Estrada da Beira não avançou. Eu sempre expliquei porque é que não avançou. Para além de não concordar com o projeto, e aquele que aqui trouxemos era um projeto integrado, com outro valor do ponto de vista da requalificação do espaço urbano e do desenho urbano, também houve esse problema. Não podíamos estar a impor condicionamentos de trânsito num eixo que servia diretamente à alternativa à Fernando da Mora. Recordam-se, seguramente, muitas vezes que essa explicação aqui foi dada, mas sempre debaixo da vossa crítica. Portanto, decidam se querem obras ou não querem obras. Eu sou a favor das obras, mas têm que ser devidamente planeadas, porque nunca ninguém aqui negou que a perturbação sobre a população é enorme. Mas temos que fazer, olhando sempre para o futuro, qual é o benefício que daqui vai sair. E no que respeita à readaptação do espaço público para mobilidade sustentável para os modos ativos, algo tem que ser feito, mas não pode ser agora em simultâneo, porque senão tínhamos mesmo que mandar a cidade de Coimbra, ou toda a sua população de férias, para as Caraíbas e voltarem daqui a 2 anos. E aí sim tínhamos a cidade toda requalificada. Nós temos que manter todos os sistemas em funcionamento. Essa é a grande dificuldade da elaboração ou da execução das obras que estão a decorrer e, portanto, temos que ter consciência, não dá para fazer tudo em simultâneo. É verdade, tivemos 30 anos parados e, portanto, agora há aquela vontade de ver tudo a mexer, mas tem que ser feito com alguma parcimónia. Portanto, apenas dizer que estas foram as 2 ciclovias selecionadas. A seguir haverá, espero eu, com o sistema de mobilidade Mondego, muitas outras oportunidades para se avançar nessa matéria e transformar a cidade cada vez mais, torná-la mais humanizada, com praças, com espaços agradáveis, espaços voltados para as pessoas. Se o Sr. Presidente me permite, então iria ler a minha intervenção, que provavelmente será um bocadinho mais do que 5 minutos, vou aos 7, mas pedi à vossa paciência e colaboração nesse sentido. Veio a público na última semana de que o concurso público para o segundo troço da linha da alta velocidade Lisboa-Porto, compreendida entre Oié e Sor, onde se inclui a estação intermodal de Coimbra, ficou deserto, uma vez que a única proposta recebida foi excluída por não cumprir as peças procedimentais. De facto, e segundo as informações obtidas por parte das Infraestruturas Portugal, a Lusolave, que agrupa 7 construtoras portuguesas lideradas pela Mota-Engil, foi a única proposta recepcionada, mas que não respeitava os requisitos estabelecidos em 7 cadernos de encargos. O agrupamento de empresas terá optado por não entregar uma proposta que respeite a solução técnica estabelecida pela IP e, em alternativa, apresentou apenas uma variante onde altera a localização da estação de Coimbra, transferindo-a para Taveiro, como forma de reduzir os custos globais da PPP2 em cerca de 500 milhões de euros. O processo encontra-se em fase de audiência prévia, fim da qual a proposta terá de ser excluída e obrigar ao lançamento de um novo procedimento. Este é um desfecho inevitável, na medida em que a proposta apresentada pelo consórcio, repito, não respeita a solução global desenvolvida pela IP, sendo que a variante só poderia ser aceite como alternativa à solução base, a qual, como disse, não foi apresentada. Mas a imaginação é tão sábia que rapidamente houve quem se apressasse, pasmem-se, a atribuir à Estação Intermodal de Coimbra a culpa do desvalado orçamento apresentado, como se de uma responsabilidade da Câmara Municipal se tratasse. Mas não, vale sempre a pena esclarecer, não houve nem erros na medição de projeto, nem qualquer problema associado à Estação de Coimbra. Houve sim uma valorização diferenciada por parte do consórcio de 2 componentes da concessão, comparativamente aos valores apresentados na PPP1,
ou seja, entre o Porto e Oiã, que foi ganha pelo mesmo consórcio, e que os preços unitários serviram de base à definição do preço base da PPP2. Ou seja, não sei se fui clara, a IP foi buscar os preços ganhadores da primeira concessão e transferiu-os nesta segunda, convicta que as condições se mantinham. Mas houve aqui algumas variantes que o consórcio decidiu aumentar e impolar brutalmente o preço. E foi isso que originou esta diferença de 500 milhões de euros. Esclarecidas estas questões, importa que as Infraestruturas de Portugal atualizem o preço base, promovam junto do Governo uma nova autorização de despesa e relancem o concurso com a maior urgência possível, de forma a minimizar o impacto no cronograma geral do projeto da LAV, previsto para 2030. Atendendo a que os potenciais interessados na concessão já conhecem o projeto, é legítimo reduzir em parte o período para a apresentação das propostas, pelo que se estima que esta situação venha a atrasar o cronograma desta PPP em cerca de 6, no máximo 7 meses. Alguns agentes consideraram que esta oportunidade para se relançar o debate sobre qual a melhor localização para a estação de alta velocidade em Coimbra, sobre o mote de que a transferência da estação para Taveiro permitiria poupar 500 milhões de euros. Mais uma falácia. Para além dos inúmeros problemas ambientais que acarretaria esta solução, revelar-se-ia ainda mais dispendiosa do que a localização em Coimbra B, se não vejamos. Quer a Câmara Municipal, quer a CIM, região de Coimbra, defendem a necessidade de reforçar e melhorar o serviço urbano da CP numa isócrona de 1 hora, o que, entre outras ligações, pressupõe reforçar a ligação funcional e estratégica à Figueira da Foz e aos municípios a sul, como é o caso de Sor e Pombal. Ou seja, esta é a oportunidade há muito reclamada pela região de Coimbra e que, dada a falta de reserva de capacidade da linha do Norte, nomeadamente entre Taveiro e Coimbra B, como tem vindo a ser, aliás, assumido pela IP, deverá obrigar à designada quadriplicação da linha, ou seja, a transferência da estação para Taveiro não desonera a IP de efetivar a quadriplicação da linha, que custa umas boas centenas de milhões de euros. Esta é uma ação de desenvolvimento estratégico do sistema de transportes regional, de que a Câmara Municipal de Coimbra e a CIM-RC não irão abdicar enquanto medida estruturante e fundamental à metropolização e ao crescimento urbano e desenvolvimento económico de toda a região de Coimbra. 2. A transferência da estação da LAV para Taveiro não dispensaria as Infraestruturas de Portugal, ou seja, a Administração Central, de requalificar a estação de Coimbra B, na medida em que atualmente esta estação continua a ser a pior, e como eu por várias vezes já designei, a pior estação da linha do Norte, onde se concentram inúmeros problemas de conforto, de desconforto, melhor falando, disfuncionalidade e problemas de segurança. Aí permaneceriam restantes serviços, no caso de ser transferido para Taveiro, os restantes serviços ferroviários, pelo que obrigatoriamente teriam de ser melhoradas as condições de espera e de acesso aos comboios. E 1.3, depois de mais de 140 milhões de euros investidos no sistema de mobilidade de Mondego, seria obrigatório desde já estender o sistema até à estação da Futura em Taveiro. Portanto, quantos mais anos, é a pergunta que eu faço, e milhões de euros seriam necessários para garantir toda esta expansão? Portanto, qualquer um de nós aqui vê que não é só dizer que vamos poupar 500 milhões, é preciso ver estas componentes que são absolutamente essenciais e das quais a Câmara Municipal, e diria, posso falar em nome da CIM, nunca iriam abdicar. O facto de não haver projetos elaborados, por sinal extremamente complexos, a materialização destas 3 ações que acabei de referir, para além de ultrapassar largamente o custo dos 500 milhões de euros que se procuram poupar, traduzir-se-iam em atrasos incomportáveis para o projeto da LAV, pondo em causa o próprio financiamento por parte da União Europeia. Os 6 meses necessários para relançar o projeto, ou neste caso a concessão, são muito mais curtos do que os prazos necessários para repensar todo este território. Mas tal solução, acima de tudo, seria totalmente inaceitável para Coimbra. A paragem em Taveiro, para além de ser uma solução com impactos ambientais e de intrusão na paisagem, porque é uma barreira e um obstáculo com cerca de 40 metros de altura, repito, 40 metros de altura, e mais de 500 metros de comprimento, insere-se num contexto urbano onde não é possível dar resposta às funções primárias que qualquer estação de alta velocidade tem que responder. A única solução possível e que integra todas estas valências é, de facto, a zona da estação de Coimbra B nos Campos do Bolão. Vejamos, Coimbra B é a localização estratégica e focal em termos de intermodalidade, já que é aí que conseguem concentrar e articular todos os modos de transporte, a LAV, o comboio convencional, sistema de mobilidade Mondego, estação de caminhonagem, táxis, bicicletas, parques de estacionamento, etc., sem menosprezar a relevância da estação ser ainda acessível para um largo espectro populacional pelo modo pedonal.
Esta ligação devidamente articulada com o trajeto do sistema de mobilidade de Mondego potenciaram a concessão de uma estação rodoviária assente nos mais modernos princípios basilares da sustentabilidade ambiental, onde se potencia o uso de meios de transporte sustentáveis e se criam condições para a redução da dependência do carro. 2. A oportunidade para se fazer cidade, potenciando a criação de uma nova centralidade urbana. O facto da estação se inserir num espaço com capacitação de expansão permitiu definir uma estrutura de suporte coerente e funcional, capaz de garantir o bom funcionamento da estação, coerência nomeadamente em termos de acessos, e de alavancar uma nova dinâmica urbana. O bairro da estação, por princípio, um espaço multifuncional, permitirá criar cidade em torno da estação, onde coexistem espaços comerciais, residenciais, de lazer, de desporto, hotéis, interligados num espaço estudado e concebido com base em princípios de planeamento urbano de vanguarda, onde se promove a interação social, a qualidade de vida, a eficiência dos serviços e a sustentabilidade ambiental. 3. Garantia de condições de acessibilidade e conectividade adequadas. A localização das proximidades Esta localização nas proximidades do IC2 garante uma ligação estratégica da estação à rede nacional de estradas, facilitando a conectividade regional e o acesso de passageiros à estação sem comprometer a mobilidade urbana. Por outro lado, está igualmente assegurada a ligação estratégica à rede estruturante urbana, garantindo uma boa ligação à cidade. Esta é ainda a oportunidade aguardada há 15 anos, repito, 15 anos, para segregar o tráfego urbano do de passagem, com a resolução definitiva do nó do Almeg e a construção da nova ponte. Com a requalificação da frente ribeirinha, a estação fica estrategicamente ligada à Baixa e à Portagem por um circuito a pé de menos de 15 minutos de distância a pé. Finalmente, 4, e poderia dizer muitos mais, o respeito pela estrutura azul e verde, essencial para o equilíbrio ecológico, para a preservação dos ecossistemas, para a qualidade de vida dos habitantes e a sustentabilidade urbana. A continuidade dos recursos hidrológicos das estruturas verdes e azuis, reforçando a estrutura ecológica de ligação entre o Val de Cozelhas e o Chopal, assumindo ainda a requalificação da frente ribeirinha, um elemento estratégico de ligação até ao Parque Verde da cidade. Estas mais-valias, entre outras, que não falo aqui meramente por razões de tempo, estão plasmadas no plano de pormenor em fase final de elaboração e que envolveu uma vasta equipa qualificada entre técnicos municipais das Infraestruturas Portugal e da BAU, coordenados pelo arquiteto Juan Busquet. Este plano, que deverá estar formalizado até ao próximo verão, garante a materialização de todos estes princípios num espaço requalificado e que servirá de alavanca ao desenvolvimento de toda a zona norte poente da cidade. Esta é ainda a oportunidade para requalificar toda a frente ribeirinha com uma solução ambiciosa, onde se conjugam preocupações de requalificação urbana, arquitetónica e paisagística. Todas estas expectativas foram legitimamente geradas na população de Coimbra, com a elaboração e discussão deste plano de pormenor e também, obviamente, pelo que a Câmara Municipal nunca poderá aceitar que tais expectativas sejam goradas. Este é um processo imparável e Coimbra não irá perder a oportunidade de colocar a cidade ao nível de outras cidades de referência europeias e internacionais. Muito obrigada, Sr. Presidente.